E aí, galerinha do sétimo ano, tudo certinho? Professor Lucas Gonzaga veio dar aquela aulinha de geografia para vocês. Então, peguem o livrinho, página 62, e na página 62 a gente vai conversar sobre a população ativa e os setores da atividade. E roda a vinheta! Voltando então, galerinha, e hoje, como o professor já falou para vocês, a gente vai conversar mais sobre a população brasileira e a gente vai ver alguns aspectos econômicos, certo? Desemprego, o que é o PEA, certo? Então, pode acompanhar essa aulinha lá com a apostila, mas prestem bastante atenção nos slides e no que o professor vai falar, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem que é anotar e a gente vai tirar essa dúvida na aula online, ok? Então podem abrir lá na página 62, a aula de hoje vai da página 62, aula 66, como o professor já falou, e vai dar continuidade a esse estudo da população brasileira. Só que hoje, pessoal, a gente vai ver alguns aspectos mais econômicos, ok? Então, bora lá. Essa aula, pessoal, ela vai falar de população ativa e setores de atividade, tá, professor? O que é população ativa e quais são os setores de atividade, setores da economia que a população vai trabalhar? Eu não sei, eu não entendo. Fica calmo que a gente já vai chegar lá e tu vai ver como vai ser simples e principalmente, pessoal, vocês vão ver o quanto é importante a gente conversar sobre esses temas, certo? Porque a gente vai ver um item que vai se chamar o desemprego informal, que ele vai estar no nosso dia a dia, tá bom? E ele vai afetar, por exemplo, essa nossa crise de saúde e econômica que a gente está vivendo, tá? Então prestem bastante atenção e bora lá. Pessoal, então o PEA, a população economicamente ativa, ela é a parcela de pessoas que vão ter 15 anos ou mais de idade, que vão estar trabalhando ou que vão estar procurando trabalho. Tá, professor, se eu tenho 15 anos e eu não estou procurando trabalho, 16 anos, 17, 18, 19, tu não vai estar no PEA, tu não vai participar da população economicamente ativa. Só vai participar da população economicamente ativa quem estiver procurando trabalho ou trabalhando, ok? Então, o PEA, ele vai falar das pessoas, ele vai incluir as pessoas que estão trabalhando ou desempregadas, desde que essas pessoas desempregadas estejam procurando trabalho, procurando emprego, ok? Então, pessoal, a parte da população que não está procurando emprego, que não trabalha, a gente vai chamar de inativa, ok? Quem são os inativos? Quem é o pessoal que não vai participar do PEA? São crianças, aposentados, estudantes que não trabalham, homens e mulheres que exercem funções domésticas não remuneradas. Por exemplo, a famosa, conhecida dona de casa brasileira, que ela vai trabalhar em casa, mas ela não vai receber por isso, certo? Então, por exemplo, aposentados, estudantes, donas de casas que não vão receber, eles vão ser incluídos
nessa população inativa, ok? Pessoal, e a população economicamente ativa, o PEA, ele vai ser distribuído, separado por 3 setores, certo? 3 atividades econômicas. Quais são elas, pessoal? A primária, que vai ser a primeira, o que ela vai incluir, o que ela vai trabalhar? Pessoal, quando a gente fala do setor primário, vai incluir todas as pessoas que trabalham com agricultura, com a pecuária e com extrativismo tradicional. O que é extrativismo, professor? Pessoal, por exemplo, extrativismo tradicional é cortar madeira, pegar açaí, retirar frutas, certo? Extrativismo ou extrativismo mineral, garimpar ouro, certo? Algo que vai pegar os minérios, ok? Então, o setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Setor secundário, pessoal, vai abranger todos aqueles que trabalham em indústrias, certo? Em construção, por exemplo, em grandes indústrias, como uma empresa de carro, ou trabalhar na Vale do Rio Doce, que vai ser aquela grande mineradora brasileira, certo? Ou na própria construção civil, ok? O setor terciário. O que é o setor terciário? O setor terciário, pessoal, é o setor que vai prestar algum serviço para outra pessoa. Qual é o trabalho que presta serviço para outra pessoa? Banco, todo o setor público, saúde, educação, comunicação, advocacia, concertos em gerais. Então, todas as pessoas que prestam serviço, por exemplo, para nós. Por exemplo, professor, em qual setor? No primário, secundário ou terciário que ele vai se encaixar? No setor terciário, porque eu vou estar prestando serviço, por exemplo, para vocês, para a sociedade, a gente vai estar na educação. Ou os médicos vão se encaixar em qual setor? No terciário, eles vão estar prestando serviço para alguém. Então, aquela atividade, pessoal, que tem ligação direta com outra pessoa, por exemplo, o comércio, vai ser terciário. Aquela atividade que tem ligação direta com outra pessoa, que vai depender realmente de outra pessoa, a gente vai chamar de setor terciário, ou atividade terciária, ok? Pessoal, então, segundo os dados do IBGE, a PEA no Brasil, a população economicamente ativa do Brasil, era, em 2017, 104 milhões de pessoas, mais da metade da população, cerca de 50,4% da população, certo? Desses 104 milhões de pessoas, 92 milhões realmente estavam trabalhando e 2,3 milhões de pessoas estavam desempregados ou procurando emprego, certo? Então, por exemplo, no ano de 2017, a taxa de desemprego no Brasil era de 11,8%, certo? Pessoal, é uma taxa alta. Imagina, a cada 10 pessoas, uma vai estar desempregada. Então é uma taxa bem alta, pessoal, certo? E a gente vê aqui, o professor deixou essa evolução da taxa de desemprego. Aqui, por exemplo, a gente tem 2019 e aqui o início de 2020. A gente vê que essa taxa está variando. No final de 2019, ela chegou a cair, só que ela está subindo novamente, ok? Então, a quantidade de desempregados no Brasil está aumentando novamente, tá bom? Pessoal, não é provavelmente mais de 50% da população trabalhe do Brasil, tá? Por quê? Qual o problema? Por que a gente acha que mais pessoas trabalham no Brasil? Não só 50%. Porque muitas pessoas aqui não têm registro de trabalho, certo? Por exemplo, diaristas não têm registro de trabalho. Trabalhadores rurais, muitos não têm carteira assinada.
certo? E por isso, quem não tiver carteira assinada, quem não tiver o registro de trabalho, não vai ser incluído nas estatísticas da população economicamente ativa, certo? Não é só metade da população brasileira que trabalha, muito mais trabalha, porém não vai entrar nos dados, porque a gente vai ter muita gente no Brasil atualmente trabalhando sem carteira assinada, ok? Então, pessoal, aqui embaixo nessa tabela vai mostrar, por exemplo, o ano e a quantidade de setores que a gente vai ocupar aqui no Brasil. Então, por exemplo, no ano de 1976, o setor primário, olha só a quantidade de pessoas que trabalhavam no setor primário. O que é o setor primário, pessoal? Agricultura. Então, olha só, 36% da população brasileira trabalhava na agricultura, 23% no setor secundário e 40% no setor terciário. Já no ano de 2016, olha só, a quantidade de pessoas que vão trabalhar no setor primário vai ser bem menor. Por que tem menos agricultores hoje? Tem. Mas a gente não produz mais coisas? Sim, teve uma mecanização no campo. As pessoas não trabalham em grande quantidade no campo. Agora tem um maquinário para trabalhar no campo, ok? A gente também vai perder um pouco de indústrias e vai ser substituído também por essa mecanização, certo? Então as máquinas vão vão tomar o lugar da fábrica, por exemplo, das pessoas, só que a gente vai ter o setor terciário cada vez maior, que vai ser essa prestação de serviço. Então, a gente vai ter um declínio no setor primário e secundário aqui no Brasil, principalmente no setor primário. Por quê? Por causa dessa mecanização, certo, pessoal? Principalmente na agricultura. Apesar da gente ter essa diminuição de quantidades trabalhando no campo, a agricultura brasileira ainda vai empregar muita gente. O nosso país, por exemplo, vai ser um grande exportador de produtos agropecuários, principalmente a soja. Então, olha só, aqui o professor deixou o link. Opa, aqui embaixo tem o link, então ali embaixo, onde vai ter a barrinha embaixo desse gráfico aqui, vai ter o link agora para vocês. Ali então, oec.org/pt. Então, esse link, pessoal, vai levar vocês podem entrar nesse link, entrem nesse site e vai mostrar o que cada país mais importa e exporta. Então a gente vai ver que o produto que a gente mais exporta, que a gente mais vende para o mundo, por exemplo, é a soja. Aí tem minério, aí tem óleo, tem petróleo, a gente vai ter milho, certo? A gente vai ter girassol, cana-de-açúcar, então a gente vai... Mas o produto que a gente mais vai vender, pessoal, vai ser a soja, certo? Então a agropecuária, apesar de ter diminuído a quantidade de pessoas, a gente vai produzir cada vez mais por causa da mecanização no campo, ok? Então o setor secundário, ele vai sofrer quedas também. Por que ele vai sofrer quedas? Por causa dessa modernização que a gente vai ter. Então, por exemplo, hoje tem uma indústria que produz automóveis, carros. Antigamente muitas pessoas trabalhavam nessa indústria. Hoje em dia não, a gente vê tudo automatizado. A maioria dessa indústria vai ser robôs, ok? E também na construção civil, certo? Na construção civil a gente vai ter mais tecnologia. Então, por exemplo, muitas pessoas foram trocadas pelo maquinário, só que a gente vai ter outro problema também, né, na construção civil, que a gente vai ter muitas pessoas que não vão ter a carteira assinada, certo? Que vão estar empregados na construção civil, que não vão entrar nessas estatísticas e por isso também vai ter um declínio, tá bom? Pessoal, e o setor terciário brasileiro? Apesar dessa modernização que a gente vai ter, as tecnologias do nosso dia a dia, por exemplo, estou dando aula aqui, uma videoaula, e vocês assistindo, a gente ainda vai precisar desse serviço humano.
Então as pessoas, apesar de cada vez se modernizar mais, cada vez ter mais modernização, o setor terciário ainda vai precisar dessa mão de obra humana. E ela não vai precisar ser tão qualificada, certo? E eles vão pagar também pouco para essas pessoas que não são qualificadas, ok? Então, pessoal, tem muita gente no Brasil que trabalha no setor informal. O que é o setor informal, pessoal? Que não tem registro na carteira de trabalho. Eles não têm direito a férias, não têm direito a descanso remunerado, a licença maternidade, eles não têm nenhum direito trabalhista. Isso é ruim? É ruim sim. Imagina uma pessoa que tem que trabalhar todo dia para se alimentar, para conseguir dinheiro todo dia, porque ele não vai, por exemplo, ter férias. Ele não vai ter esse um mês de férias recebendo em casa, não. Certo? Então, essas pessoas são o comércio ambulante, que a gente vai lá no centro de Florianópolis, a gente vê, ou prestadores de serviços informais, como por exemplo, quebrou um cano na minha casa, essa pessoa vai lá arrumar, certo? Então, o trabalho informal, ele vai ser muito comum no setor terciário, e por isso que o setor terciário vai ser o maior também. Então, desde lá da praia, quando a gente está na praia e a gente compra alguma coisa, a gente compra, sei lá, um churros, por exemplo, é trabalho informal que aquela pessoa está fazendo. Ela não vai ter carteira assinada, ou compra um milho, ou compra qualquer coisa na praia. A maioria dessas pessoas que vendem os objetos para a gente, ou desde alimentos, eles são trabalhadores informais. Pessoal, e agora? Desemprego e o setor informal. A gente vai conversar mais sobre isso porque é um tema super importante para nós conversarmos sobre o desemprego e sobre o setor informal, como a gente estava conversando até agora, certo? E os índices do desemprego vêm aumentando no Brasil desde a década de 90, então, da década de 80, desculpa, a gente, por exemplo, chegou os anos até 2015, olha só, o desemprego no Brasil era 8%. Em 2017, vai atingir 11,8%. Em 2019, quase 13%. Então a gente vai ver que o desemprego no Brasil agora é um problema muito sério e muito grave, certo? Mas por que o desemprego no Brasil ele está aumentando? Pessoal, a gente já conversou sobre a mecanização, sobre a informatização, sobre a robotização, várias atividades que vão entrar no lugar dessas pessoas, certo? E essas pessoas, pessoal, por exemplo, o que aconteceu? Elas saíram do campo para a cidade muito rápido, essas migrações aconteceram muito rápido e nem todo mundo tem o conhecimento dessas tecnologias, certo? E para a gente se antenar nessa sociedade atual, a gente precisa ter o conhecimento tecnológico. Como vocês sabem mexer no celular, então imagina, tem pessoas no Brasil que não conseguem utilizar o celular direito, que tem dificuldade. Tem pessoas no Brasil, por exemplo, que não sabem ler. E por isso elas vão ficar para trás nesse mercado de trabalho. Então a mecanização vai entrar, a robotização vai entrar e vai assumir o lugar dessas pessoas. Porque o robô vai produzir muito mais rápido, certo? Então desde quando a gente vai no caixa do supermercado, então alguns supermercados, por exemplo, já tem tudo robotizado, informatizado, olha só. Então aqui, essa figura, a primeira figura do lado esquerdo, vai mostrar para vocês essa robotização. Então tem mercados da Grande Florianópolis que já não tem mais pessoas trabalhando no caixa. Só vai ter esses caixas automatizados. Eu pego a minha compra, passo ali, já pago com cartão de crédito ou dinheiro, sem ter contato nenhum com pessoas, certo? Basicamente é um robô ali que está atendendo o professor ou vai atender vocês, ok? E isso está mudando, pessoal. As tecnologias estão tomando grande parte do nosso dia a dia e, consequentemente, dos nossos empregos. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que se adaptar. Imagina se o professor agora não soubesse mexer em tecnologias. Como é que o professor ia dar essa videoaula para vocês?
Então é difícil. E lembrem, no Brasil, várias pessoas não vão ter acesso a essas tecnologias, ok? Pessoal, no setor informal, como a gente já conversou, muitas pessoas vão trabalhar sem registro de carteira assinada ou qualquer vinculação com alguma empresa ou com, por exemplo, o Estado, com o governo. E o que vai acontecer? Elas normalmente não têm tanta qualificação, certo? Elas vão utilizar essas ocupações, vão ser ocupações informais, certo? Então, por exemplo, o motorista do Uber, ele, por exemplo, ele não vai estar no pé, só se ele quiser pagar por fora a carteira dele, certo? Então, vendedor de comércio de rua, motorista do Uber, professor de idiomas, trabalhos autônomos, empregados domésticos não registrados. Então, todo esse pessoal que não vai estar registrado, que não vai ter a carteira de trabalho registrada, eles vão se encaixar nesse setor informal, certo? Então, pessoal, e aí vai acontecer outro fator que é importantíssimo a gente conversar, que é a terceirização. Então, a terceirização, pessoal, ela vai consistir em uma forma em que as empresas vão conseguir reduzir gastos com funcionários. Como assim, professor? Imagina na escola, olha só, diz ali no texto, imagine que uma escola, em vez dela ter os próprios faxineiros para fazer limpezas da sala de aula, ela vai contratar uma empresa e essa empresa vai levar os faxineiros lá para limpar, certo? E ela vai pagar menos, porque ela não vai precisar pagar o imposto nem a carteira assinada daqueles faxineiros, certo? Ela vai pagar a empresa, ela vai pagar tanto para a empresa e a empresa vai pagar tanto para os trabalhadores. Normalmente, pessoal, esses trabalhadores ganham menos, certo? Porque a empresa tem que lucrar e onde ela vai tirar o lucro em cima, obviamente, do trabalhador, certo? E a carteira assinada, ela vai cobrar vários impostos, certo? E por isso que várias empresas e instituições terceirizam, por exemplo, as profissões, desde um faxineiro a um professor, ok? E isso a gente vai chamar de terceirização, tá? Então, a gente vai arrecadar muito no Brasil com impostos. Então, olha só, em 1960 a gente arrecadava 17%, em 1990, 28%, já em 2017, 34%. E o Brasil virou, nesse período, um campeão mundial em imposto, pessoal. A gente vai pagar muito imposto. Então, professor, é bom ou ruim a gente pagar imposto? Pessoal, seria bom se a gente pagasse esse imposto e a gente tivesse obras que refletissem o pagamento desse imposto, certo? Como hospitais de qualidade. Se a gente paga muito imposto, o que a gente quer? Hospitais de qualidade, estradas de qualidade, estruturas que vão beneficiar a gente para ter uma melhor qualidade de vida. Só o que acontece? A gente paga esse absurdo impostos, esse 34%, e a gente não tem esse retorno, certo? Do governo. E por isso que do setor público a gente não vai ter esse retorno. E por isso a gente vai ter essa incomodação com a quantidade de impostos que a gente paga. Como, por exemplo, Alemanha, Dinamarca, Suécia, tem muito imposto também, pessoal. Eles pagam muito imposto. Certo? Tem país que paga muito mais imposto que o Brasil. Só que lá eles vão ter o retorno. Lá eles vão ter uma estrada de qualidade. Lá eles vão ter hospital público de qualidade, universidades de qualidade, escolas de qualidade. E por isso a população vai falar, beleza, eu pago imposto, mas eu tenho retorno daquele meu imposto. Então imagina, tu paga um serviço, tu não tem o retorno daquele serviço. Isso incomoda muito a população brasileira,
certo? Então tem esse site que é impostômetro.com.br, que vai mostrar, por exemplo, quanto de imposto a gente pagou até aquele dia. Então, por exemplo, até o dia 9 de maio, a gente tinha pago quase 750 bilhões de impostos no Brasil. Pessoal, é muito dinheiro. Olha ali o que diz aqui, ali embaixo. Então lá no site, tu pode clicar aqui na setinha e vai mostrar o que tu poderia comprar com esse dinheiro, né? Então, por exemplo, com 750 bilhões de reais, a gente poderia comprar 627.252 apartamentos de 3 quartos, uma suíte, 2 garagens, 120 metros quadrados em Butantã, uma área mais nobre de São Paulo. Então, é muito dinheiro, pessoal, que a gente paga imposto. Infelizmente, a gente não vai ter esse retorno, tá? E quem vai cuidar, por exemplo, do pagamento de aposentados, de pensões por morte, auxílio-doenças, certo? Ou afastamento, ou quando a gente se afasta do trabalho, vai ser o INSS. Então, o INSS vai ser criado em 1988, vai ser o órgão do Ministério da Previdência Social, e ele vai ser o responsável por receber as contribuições do pagamento dos trabalhadores e fazer o pagamento da aposentadoria e o que o professor citou. Então aqui embaixo a gente tem uma foto de uma agência do INSS aqui no Brasil. E pessoal, a economia brasileira ela não vai crescer muito, tá? A gente vai ter algumas altas, algumas baixas, certo? E o que vai ser ruim disso? A gente não vai ter emprego, por exemplo, para os jovens, certo? Então, isso é ruim para a gente, pessoal. Então, pessoas desempregadas, o primeiro emprego é difícil conseguir, e pessoas desempregadas acima de 45 anos têm dificuldade em encontrar um novo emprego. Por quê, pessoal? Porque os funcionários mais experientes, com mais tempo de carreira numa empresa, muitas empresas vão começar a demitir esses funcionários que ganhavam mais e contratar jovens com menos experiências que ganham menos, certo? E isso vai gerar esse fato ruim, onde, por exemplo, é difícil a gente querer contratar alguém com mais idade para trabalhar na nossa empresa, certo? E também, pessoal, a gente vai ter a expansão, a quantidade de pessoas que vão trabalhar no setor informal no Brasil está crescendo. Então, por exemplo, essa taxa que eles estão, por exemplo, estão dando de R$600 para os trabalhadores que estão sendo prejudicados pela Covid, a maioria deles trabalhava no setor informal, pessoal. Então, olha só, 40 milhões de pessoas estão sendo beneficiadas, quase 1/4 da população brasileira. É muita gente, pessoal. E a gente já viu que isso vai ocorrer por várias formas, por robotização, pela terceirização, pela informalização, certo? E a gente vai ver, pessoal, que quanto mais instrução, quanto mais qualificado tu for no mercado de trabalho, quanto mais tu estudar, mais fácil vai ser para tu conseguir um emprego, certo? E a gente vai ver, por exemplo, a taxa do nível de instrução das pessoas do Brasil. Então, olha só, a gente vai ter 15% da população, 17% da população brasileira, pessoal, com um ensino superior completo. É pouquíssimo. Então, se tu tem um ensino superior completo, tu tem uma grande chance de conseguir um trabalho. O ensino médio completo, o ensino superior incompleto, e olha a quantidade da população brasileira que não tem nenhum ensino fundamental incompleto, pessoal. É muito grande, é 33% da população, é 1/3 da população. Então imagina, a cada 3 pessoas no Brasil, uma não tem um ensino fundamental incompleto, certo? E isso gera dificuldades
para essas pessoas conseguirem emprego, porque a pessoa mais qualificada vai conseguir um emprego melhor, que ganha mais, vai conseguir um preço mais fácil, e a gente não vai ter acesso tão fácil às universidades. E não tendo acesso à universidade, a gente não vai conseguir gerar, por exemplo, um profissional com muita qualidade, ok? Isso vai mostrar, por exemplo, a grande quantidade de pessoas procurando emprego no Brasil. Aqui mostra, olha só, lá em São Paulo, nas grandes cidades, aqui em Florianópolis também a gente faz esses mutirões de emprego. E no ano de 2018 ofereceram 100, 200, 300 vagas. Eles fazem esses mutirões e olha a quantidade de pessoas procurando essa vaga, pessoal. É muita gente, ok? E a Covid vai ajudar ainda mais essa taxa de desemprego. Então, por exemplo, olha só. Taxa de desemprego no Brasil pode dobrar. Se a taxa de desemprego está 11%, ela pode chegar a 22%. 5 milhões de pessoas podem entrar na fila do desemprego em apenas 3 meses. A taxa que era de 11%, 12% vai subir para 17% em agosto. Então, pessoal, é muito desemprego, certo? Ou aqui em Santa Catarina, como que vai funcionar? A gente vai perder muitos empregos por causa da Covid? Vamos perder muitos empregos. 406 mil empregos por causa do coronavírus, certo? O coronavírus, além de mexer com a nossa saúde, pessoal, que é o mais importante, ele vai mexer também com a economia, certo? Com os desempregos. Então, quando a gente fala de emprego no Brasil, a gente tem que analisar também essa taxa, esse momento que a gente está vivendo, ok? E essa foi a aulinha de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Qualquer dúvida, anotaram, né? Espero. E a gente conversa na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.